Se você entrou nesta oração nesta sexta-feira à noite, 15 de maio, tentando esconder o cansaço até de si mesmo, eu quero que você pare por um instante e escute isso com o coração aberto. Deus viu tudo o que você suportou em silêncio durante esta semana. Ele viu as vezes em que você segurou as lágrimas para ninguém perceber. Viu quando você respondeu: está tudo bem, mesmo estando quebrado por dentro. Viu o peso que você carregou sozinho enquanto tentava continuar forte para todos ao redor. E talvez agora, nesta noite, você esteja cansado não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Como alguém que lutou demais por muitos dias seguidos e já não sabe mais de onde tirar forças. Mas esta oração não chegou até você por acaso, porque nesta noite de sexta-feira, no tempo santo da Páscoa, Deus quer encontrar justamente a parte de você que está mais cansada. Talvez sua casa esteja silenciosa agora. Talvez você esteja ouvindo esta oração deitado, sentado no sofá, ou olhando para o teto sem conseguir desligar a mente. E enquanto o mundo desacelera lá fora, dentro de você ainda existe uma tempestade. Pensamentos sobre o futuro, preocupações financeiras, medos escondidos, saudades que voltam mais fortes à noite. Mas antes que esta oração continue, eu quero que você saiba de algo importante. Você não precisa passar por tudo isso sozinho, porque Jesus nunca se aproximou apenas dos fortes. Ele sempre se aproximou dos cansados. A palavra de Deus diz no Salmo 147 que o Senhor cura os de coração quebrantado e trata as suas feridas. E talvez hoje você tenha feridas que ninguém consegue ver, mas Deus conhece cada uma delas. Agora respire profundamente, não como quem apenas tenta relaxar, mas como quem começa a entregar a própria alma nas mãos de Deus. Senhor, nesta noite de sexta-feira nós nos colocamos diante da Tua presença exatamente como estamos, sem máscaras, sem força fingida, sem tentar parecer melhores do que somos. Há pessoas aqui, Pai, que chegaram no limite emocional, pessoas que estão tentando continuar, mas por dentro sentem um desgaste profundo, pessoas que estão cansadas de lutar batalhas invisíveis. E nesta hora nós te pedimos, toca onde ninguém mais consegue tocar. Entra nos pensamentos que roubam a paz, entra nas lembranças que ainda machucam, entra no coração que já sofreu tantas decepções, que agora tem medo até de criar esperança novamente. E enquanto esta oração começa a alcançar vidas, eu quero te fazer um convite simples e sincero. Se este momento está falando com você, inscreva-se neste canal e ative o sininho, não apenas para acompanhar orações, mas para que você tenha um lugar de paz nas noites em que a vida parecer pesada demais. E se você sentir no coração, deixe nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser apenas uma frase simples, pode ser o nome de alguém que precisa de ajuda, porque quando você coloca diante de Deus aquilo que dói, você deixa de carregar sozinho. E agora eu quero te contar algo muito humano. Existe uma senhora chamada Lourdes Ferreira, 74 anos, moradora de Campinas. Durante muitos anos ela trabalhou como faxineira em escolas, criou os filhos praticamente sozinha, venceu dificuldades que quase ninguém viu. Mas hoje, quando a sexta-feira à noite chega, ela sente o peso do silêncio dentro de casa. Ela costuma deixar a televisão ligada baixinho só para não sentir tanto a solidão. E mesmo sendo uma mulher forte, existem noites em que ela apenas senta na beira da cama e pergunta a Deus se ainda existe propósito para os dias que virão. E também existe Carlos Henrique, 59 anos, vigilante noturno em Goiânia. Ele passa as madrugadas acordado, trabalhando, observando prédios silenciosos enquanto tenta ignorar as próprias preocupações. Nos últimos meses, o coração dele tem vivido apertado por causa das contas da saúde e do medo de não conseguir sustentar tudo. Talvez você nunca tenha conhecido Lourdes ou Carlos, mas talvez você conheça exatamente o que eles sentem, porque há dores que mudam de nome, mudam de cidade, mudam de história, mas continuam sendo dores humanas. E é nesse lugar humano que Deus escolhe agir. Nesta noite da Páscoa, nós lembramos que Jesus ressuscitado ainda continua entrando em ambientes fechados e dizendo: a paz esteja convosco. E talvez seja exatamente isso que sua alma precisa hoje: paz. Não uma paz superficial, mas uma paz que consegue permanecer mesmo quando existem problemas esperando amanhã. Senhor, visita agora cada pessoa que ora conosco.
Visita quem está lutando contra a ansiedade. Visita quem sente medo do futuro. Visita quem perdeu alguém e ainda carrega saudade todos os dias. Visita quem está emocionalmente cansado de tentar ser forte o tempo inteiro. E traz descanso. Descanso para a mente acelerada. Descanso para o coração ferido. Descanso para o corpo cansado. Descanso para quem já não sabe mais como continuar. E enquanto você permanece aqui nesta oração, talvez algo esteja começando a mudar dentro de você sem que perceba completamente. Talvez o peso ainda exista, mas já não esteja esmagando como antes. Talvez os problemas ainda estejam lá, mas agora existe uma pequena chama de esperança reacendendo devagar. Porque quando Deus entra no coração de alguém, Ele não faz barulho primeiro, Ele começa trazendo paz. E agora nós vamos continuar mais profundamente nesta oração, porque Deus ainda quer tocar áreas da sua vida que ficaram feridas durante muito tempo. E agora, enquanto esta noite de sexta-feira continua silenciosa do lado de tarde, fora nós permanecemos diante de Deus como pessoas que já tentaram ser fortes o suficiente sozinhas, mas que agora precisam descansar em algo maior do que as próprias forças. Senhor, nós continuamos esta oração entregando aquilo que mais pesa dentro de nós, porque existem cargas que ninguém percebe. Há pessoas aqui que carregam preocupações financeiras tão grandes que até o sono foi embora. Pessoas que fazem contas na mente o tempo inteiro tentando descobrir como sobreviver ao próximo mês, como ajudar os filhos, como manter a casa de pé. E muitas vezes, Pai, elas sorriem durante o dia para não preocupar ninguém, mas à noite o medo volta, o medo de faltar, o medo de não conseguir, o medo do amanhã. Mas nesta noite nós declaramos que o Senhor continua sendo Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que sustenta mesmo quando os recursos parecem pequenos, o Deus que abre caminhos onde os olhos humanos não conseguem enxergar saída. Senhor, toca agora o coração de quem está aflito por causa da vida financeira. Não deixa que a preocupação destrua a paz dessa pessoa. Dá sabedoria, dá direção, dá força para continuar. E enquanto a resposta não chega, sustenta o coração com esperança. E agora, Pai, nós colocamos diante de Ti os relacionamentos familiares. Tu conheces as casas onde existem discussões constantes. Conheces famílias que se amam, mas já não conseguem conversar sem ferir umas às outras. Conheces filhos distantes, casamentos cansados, pais preocupados, mães que choram escondido pelos próprios filhos. E nesta noite nós te pedimos, entra nesses lares. Traz reconciliação onde houve afastamento. Traz compreensão onde o orgulho criou muros. Traz amor de volta onde o cansaço emocional secou a alegria da convivência. Porque, Senhor, existem pessoas aqui que estão cansadas não apenas dos problemas da vida, mas do peso emocional dentro da própria casa. E enquanto oramos, eu quero voltar por um instante às histórias que caminham conosco nesta noite. Lourdes Ferreira, em Campinas, depois de tantos anos cuidando de todos, agora percebe que também precisava ser cuidada. Nesta noite, sentada em silêncio, ela segura um pequeno terço nas mãos e pede apenas uma coisa a Deus: não me deixa perder a paz. E Carlos Henrique, em Goiânia, continua trabalhando na madrugada. Mas enquanto caminha pelos corredores vazios do prédio, algo começa a mudar dentro dele. Pela primeira vez em semanas, ele sente que não está sozinho carregando tudo aquilo. Talvez você também esteja começando a sentir isso agora. Talvez o Espírito Santo esteja entrando exatamente naquele lugar onde você já tinha perdido a esperança de sentir alívio, porque Deus sabe chegar nos lugares que ninguém mais consegue alcançar. E agora, Senhor, nós entregamos também a saúde física e emocional de cada pessoa aqui. Tu sabes quantos estão cansados por dentro, quantos vivem lutando contra dores, contra exames, contra preocupações médicas, contra sintomas que geram medo silencioso. E há também doenças emocionais invisíveis, ansiedade, tristeza profunda. Mas nesta noite de sexta-feira, nós declaramos que o Teu poder alcança também aquilo que os olhos humanos não veem. Toca agora quem está emocionalmente esgotado. Toca quem perdeu a vontade de sorrir. Toca quem anda dormindo sem descansar. Toca quem sente o coração apertado todos os dias,
sem saber explicar o motivo, e derrama cura, não apenas no corpo, mas também na alma. E se você chegou até aqui comigo, permanece mais um pouco nesta oração, porque este momento não é apenas um vídeo, é um encontro de almas cansadas buscando refúgio em Deus. E se ainda não fez isso, inscreva-se neste canal e ative o sininho para que você tenha este lugar de oração sempre que precisar respirar em meio às batalhas da vida. E se quiser, deixe nos comentários uma frase simples agora. Talvez Deus cuida de mim, ou apenas eu entrego. Porque às vezes a cura começa justamente no momento em que paramos de carregar tudo sozinhos. E agora lentamente nós vamos entrando ainda mais fundo nesta oração, porque Deus ainda quer restaurar partes do seu coração que ficaram cansadas depois de tantas batalhas silenciosas. E agora, nesta parte final da nossa oração de sexta-feira à noite, tudo começa a desacelerar, como se o próprio céu estivesse envolvendo esta noite com silêncio, cuidado e presença. E talvez pela primeira vez em muitos dias você esteja permitindo que sua alma pare de lutar por alguns instantes. Senhor, nós chegamos diante de Ti com tudo aquilo que não conseguimos resolver sozinhos. Chegamos cansados, preocupados, emocionalmente sobrecarregados, mas também chegamos com fé, talvez pequena, talvez ferida, talvez silenciosa, mas ainda viva. E nesta noite da Páscoa nós lembramos que a ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre do passado. Ela continua sendo uma promessa para os corações que pensam que tudo acabou, porque Tu és especialista em recomeços. Tu és especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Tu és especialista em entrar em noites escuras e trazer esperança novamente. Agora, Senhor, toca profundamente cada pessoa que está orando conosco. Há vidas aqui que se sentem esquecidas, pessoas que já fizeram tanto pelos outros, mas hoje se sentem sozinhas. Pessoas que estão cansadas de carregar preocupações escondidas. Pessoas que já choraram em silêncio para ninguém perceber. E Tu viste cada lágrima. Tu estiveste presente em cada noite difícil. Tu conheces os pensamentos que ninguém mais conhece. E por isso nesta hora nós declaramos que nenhuma dessas pessoas está abandonada. Nenhuma. Porque o Senhor continua perto dos que têm o coração quebrantado. Agora, Pai, visita especialmente aqueles que têm medo da noite. Pessoas que deitam o corpo, mas não conseguem descansar a mente. Pessoas que fecham os olhos, mas continuam lutando contra pensamentos acelerados, ansiedade, lembranças dolorosas, preocupações que parecem não desligar nunca. E nesta hora nós Te pedimos, cobre esta casa com Tua paz. Que haja paz no quarto, paz na mente, paz no coração, paz no ambiente. Que toda angústia silenciosa perca força agora na presença de Deus. E se existe alguém aqui sentindo um vazio profundo, como se faltasse sentido para continuar, Senhor, abraça essa vida agora. Mostra que ainda existe propósito. Mostra que ainda existe caminho. Mostra que ainda existe esperança mesmo depois de semanas difíceis. Porque o Senhor ainda escreve histórias onde as pessoas achavam que já era o fim. Agora eu quero que você respire profundamente mais uma vez. Respire devagar, como alguém que entrega a Deus aquilo que não consegue mais sustentar sozinho. Como alguém que decide confiar mesmo sem entender tudo. Como alguém que aceita descansar nas mãos do Pai. E enquanto você respira, imagine todas as preocupações desta semana saindo lentamente do seu coração e sendo colocadas diante de Deus. Não porque os problemas desapareceram imediatamente, mas porque agora você entende que não precisa carregar tudo sozinho. E nesta atmosfera de paz nós nos unimos em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E agora, antes de encerrarmos esta noite, eu quero deixar uma verdade no seu coração. Deus continua trabalhando mesmo no silêncio. Enquanto você dorme, Ele continua cuidando.
Enquanto você descansa, Ele continua preparando caminhos. Enquanto você fecha os olhos, Ele continua sustentando aquilo que suas forças já não conseguem sustentar. Então não tenha medo desta noite. Não tenha medo do amanhã. O mesmo Deus que te sustentou até aqui continuará caminhando com você. E se esta oração tocou o seu coração, deixe nos comentários uma simples palavra: Amém ou Deus está comigo. Porque sua declaração de fé pode alcançar outra pessoa que também está lutando em silêncio nesta noite. E se você quiser continuar orando conosco todas as noites, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você sempre terá um lugar de paz, fé e descanso espiritual. Agora vá descansar. Durma em paz, porque nesta noite de sexta-feira, Deus está cuidando de você.